2025 também te derrubou? Pois é. Será que a onda vai conseguir nos afogar ou não? Não, a gente vai superar os desafios de 2025 e hoje eu vou te mostrar uma entrevista que eu fiz agora com o Claudinho e ele abriu o coração e contou quais foram os maiores desafios de 2025 e os aprendizados também. Então vem com a gente. Em 2025 foi um ano de muitos aprendizados, desafios e muita coisa mudou, né, Claudinho? Muito. O que você mais aprendeu em 2025? Vamos começar então com um clichê, né, Mandinha? Eu acho que o que não nos derruba nos fortalece. E 2025 foi um ano pra gente de muita mudança, especialmente a partir de fevereiro, que a gente, né, passou por diversas atualizações aí de plataforma, enfim. E fez com que aquilo que a gente tinha planejado para 2025 tivesse que tomar outros caminhos, né? E eu sou otimista, eu não acho que as coisas, né? Não gosto de olhar o lado negativo das coisas quando elas acontecem com a gente. Eu acho que essas alterações, mudanças, fazem com que a gente descubra que a gente é mais forte do que a gente é, muitas vezes. Né, e tira a gente da área confortável, né, daquela ideia que a gente tem de que tá feito, é isso, esse é o caminho e eu não preciso mais me incomodar com isso. E aí quando acontece uma alteração assim, faz com que a gente reveja os nossos planos, o nosso planejamento, a nossa ideia de ano. E claro que dá aquela desestruturada, mas foi um ano que, mesmo com esses desafios, que foram muitos, não são poucos, mas foi um ano que me fez, eu pessoalmente, ter a oportunidade do autoconhecimento, sabe? De pensar nisso com seriedade, de não ser mais aquela coisa assim, autoconhecimento, assim, mais uma palavrinha, né? Que eu até já falei no nosso podcast, né, Mandinha, que a gente meio que estraga algumas palavras que são boas, né? Então quando a gente fala de autoajuda, as pessoas já, autoajuda, que teoricamente era para ser uma coisa boa, mas a gente estragou, né? E eu acho que o autoconhecimento também passou um pouco por isso, né? A partir do momento que a gente meio que não dá muita bola para isso, assim, não leva tão a sério, porque meio que banalizou. E esse ano eu investi bastante nisso. A partir, como eu disse, de fevereiro, dessas mudanças, pensei bastante nesse autoconhecimento, porque uma frase que acho que guiou 2025 para mim foi: o que me define não são as coisas que eu passo, mas como eu passo pelas coisas que eu passo. Eu acho que 2025 vai ser para mim esse aprendizado de como a gente passou pelo que a gente passou, como eu passei pelo que eu passei, e mesmo sendo um ano cheio de desafios, foi um ano que trouxe boas memórias e boas recordações. Uma pergunta da nossa seguidora Michele Biano para o Claudinho. Claudinho, quando você olha para o futuro, falando em vida e rotina pessoal, morando fora, o que você consegue prever dentro do que é razoavelmente controlado e como você se prepara para os momentos incertos da vida? Nossa! Profundo! Eu acho que o mundo é como é, né? E se engana quem fica esperando piedade do mundo, que o mundo te trate com carinho, com respeito, com admiração, com seja lá o que for de bonito. E esse negócio de prever o futuro aí não é muito a minha praia. Eu gosto de Mas ver tu aquilo. entende bem do futuro, porque tu se prepara, não é? Não, eu acho que não é prever o futuro, acho que é olhar para o que está acontecendo, né? A Mandinha quer falar aí de sobrevivência, ali. Analisar o contexto. Não, acho que a gente não pode ser inocente de olhar para o mundo, né? Esse ano, 2025, teve o apagão, né? Em abril, aqui em Portugal, na Península Ibérica. E era uma coisa que já era meio que esperado, né? Eu acho que a Mandinha queria ir mais por aí. Então não é prever o futuro, né? É só olhar para os sinais. Se a gente olhar para o nosso mundo, dá para ver que o mundo tem os seus problemas, né? Seja eles quais forem. Tô falando do mundo, não da gente pessoalmente, porque aí é um problema infinito, né? Mas eu acho que o mundo, ele nos mostra, ele nos dá esses sinais, né? Se eu olhar, né? Assiste uma televisão, e se você estiver feliz, liga a televisão, você vai se deprimir. E aí eu olho muito para os sinais que o mundo me dá. Não gosto de ficar, porque será que talvez? Eu acho que não é por aí. Eu acho que é trabalhar, e como eu ia dizer antes, eu acho que é
tratar o mundo com as mãos que a gente consegue encostar, sabe? Eu acho que não sofrer por antecipação, né? Esse ano também eu pude ouvir isso da boca de uma pessoa que eu admiro, de dizer que um problema de cada vez, né? Eu acho que a gente sofre muito por antecipação. Então assim, 2026 vai ser um ano cheio de desafios, como 2025 foi, como 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, desde que a gente tá vivo. Eu acho que desde 1983 que eu venho tendo desafios ano a ano, né? Tá vivo é ter desafio. E voltando só a essa questão de futurologia, eu acho que o futuro, a gente sempre vai ter várias portas para abrir. E obviamente que na maioria das vezes as pessoas não escolhem as maçanetas certas para abrir. E tá tudo bem, faz parte da vida. E aí eu volto na questão anterior do autoconhecimento. Eu acho que até nisso a gente tem que entender o que está acontecendo na nossa vida como resultado das nossas escolhas. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Às vezes é aquela frase, né, Amandinha? Nunca ajude um lascado sem saber por que ele tá lascado. E se a gente olha isso pra gente, às vezes a gente olha, né, esse 2025 foi um ano que a gente foi cuidar mais da nossa saúde física, né, ir pra academia, comer melhor. E aí, né, aquela hora que tu se olha de frente pro espelho e tu vê que, pô, e aí? Eu tô olhando pros resultados das minhas escolhas, né? E nisso também, eu acho que é uma questão para responder a mim. Eu vejo muito, assim, que as pessoas que estão morando fora tendem a se dar melhor quando não se vitimizam, quando não se colocam nessa condição de eu sou minoria, eu sou coitado, eu preciso de ajuda. Até porque o morar fora passa pela nossa decisão, né? E aí volta a questão do autoconhecimento. Eu acho que se a gente decidiu morar fora, a gente foi fazer uma análise anterior para saber que tem prós e contras, que não é fácil, né? Que nem eu falo, morar fora é para todo mundo, só não é para qualquer um. E se fosse fácil, ninguém voltava, né? Todo mundo continuava. Eu acho que 2026 vai ser um baita ano. Eu tenho muito essa ideia, apesar dos pesares. Eu acho que também vão acontecer coisas não tão boas, que é da vida, né? Pessoas vão partir, pessoas que a gente ama vão se despedir da gente, mas outras pessoas vão nascer também, a gente vai se encontrar com novas almas aí pelo caminho. E eu tenho muito essa ideia de olhar o mundo com bons olhos, né? Ainda que entenda que ele não nos deve nada e que é melhor que a gente esteja preparado para enfrentar ele como ele é. Uhum. Em 2025 você passou por vários desafios familiares, né? De estar morando longe, né? Com o teu pai doente já há bastante tempo, né? Internado muito tempo no mês de dezembro. Alguns familiares também doentes. Como que você lida com essa distância, né? Estar longe e não poder acompanhar de perto, né, os problemas familiares e estar presencialmente apoiando a família? Volto na autorresponsabilidade. Eu acho que quando a gente decide bater asa e voar, o ninho vai ficar para trás, né? E isso não tem o que fazer, são escolhas, né? Tudo não terás. A gente não tem como morar fora e estar perto da família, a gente não tem como escolher um caminho diferente, né? E sair do nosso país e estar perto dos nossos pais quando eles envelhecem. E como eu disse, esse ano 2025 eu investi muito nesse autoconhecimento para entender que a gente, né, nós somos senhores do nosso destino, né? Eu acho que a gente escolhe a porta que a gente vai abrir e vai ter o bônus e o ônus disso, né? O morar fora é cheio de bônus e a gente aqui é meio suspeito para falar disso, mas o ônus é isso, né? A gente está longe de quem a gente ama nos momentos difíceis, que faz parte da vida. E eu acho que o ser adulto muitas vezes é confundido. As pessoas confundem muito o ser adulto e acham que é moleza, né? E não é moleza, né? É coisa séria, não é brincadeira. A gente assistir tudo isso de longe, inclusive no meu livro, né, Morar Fora, Sentimentos que Decidiu Partir, eu falo disso, né, que morar fora é estar em outra dimensão, a gente assiste tudo de longe e não deixa de ser verdade, né? Não foi da boca para fora isso, não foi da caneta para fora, né? É verdadeiro isso. E eu senti isso na prática e sinto isso na prática. Eu acho que aqui também entra esse ponto de conexão que a gente tem, né, Mandinha, com as pessoas que vão morar fora, porque a gente sabe que a gente brinca, né, que a nossa máquina do dourar a pílula do morar fora estragou e a gente fala a verdade. Eu acho que a verdade, ela não precisa de remendo, né? A gente fala a verdade, a gente vive a verdade. Querendo ou não, quando acontece isso que aconteceu com a minha família, eu me revejo, né? Eu olho no que eu escrevi, naquilo que eu pensei quando eu escrevi, naquilo que eu vivo, naquilo que eu falo todos os dias no Bom Dia Mundo, que a gente faz vídeo aqui no YouTube. Então, pra mim, é meio que eu vou pra academia, lá pro ginásio e ouço aquilo que eu falei num podcast anterior.
E aquilo me serve muito, sabe? Eu acho que a gente, quando vai morar fora, às vezes menospreza o sentimento, acha que não é com a gente, né? Aquela coisa normal, é com o outro que passa, o outro que se vira. E quando acontece com a gente entende que a vida é muito parecida para todo mundo, né? Com os desafios, as oportunidades. O que difere são as escolhas, aquilo que a gente topa ou não, aceita ou não fazer, realizar e sacrificar para, né? Eu acho que o morar fora também passa por isso. Quando a gente decide sair do nosso país, a gente está abrindo mão da convivência com as pessoas que é, né, da nossa família, enfim. Mas eu acho, a minha humilde opinião, que mesmo passando por tudo isso, o morar fora é uma experiência que todo mundo tinha que experimentar uma vez na vida. Pergunta do nosso seguidor Raul Câmara. O que o Claudinho de 2025 diria para o Claudinho de 2014 quando veio morar fora? Essa é uma pergunta que o Claudinho faz para todo mundo no podcast. É verdade. E agora é a vez dele. Vou pensar. Eu acho que... Não tenha medo. Não, isso eu nunca tive medo. Sim, eu acho que... Eu diria, vai em frente. Vai com todos os receios, as angústias, porque uma das virtudes ou das coisas boas de se buscar o autoconhecimento é a gente descobrir que a gente é capaz, né? E quando a gente vai morar fora, a gente passa muito por esse eu sou capaz, eu consigo, né? E eu diria para o Claudinho de 2014 não fazer nada diferente do que ele fez. Eu acho que, como eu disse, a verdade não precisa de remendo, né? A gente, quando veio morar fora, pensou no morar fora como um projeto de vida, né? Como encontrar o nosso lugar no mundo. E eu acho que o Claudinho de 2014 encontrou esse lugar no mundo, sabe? Então, quando eu olho para o percurso que a gente fez aqui morando fora, é um percurso bonito, que eu me orgulho. Me orgulho de contar o que a gente passou. Que não foi fácil, que é difícil, que tem desafio, que, enfim, que a vida é como é. Mas eu faria tudo igualzinho como eu fiz. Não faria nada diferente do que eu fiz. E diria pro Claudinho, vai porque é isso aí, tu tá certo. Segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. Exatamente. Faz o teu percurso sem esperar. Também, sabe, Amandinha, eu acho que eu falaria isso pra ele. Tem que ter muita paciência, paciência. Tenha paciência e não espere o reconhecimento de ninguém. Porque muitas vezes a gente fica nessa, assim, eu vou fazer tal coisa, porque daí eu vou ser reconhecido, ou talvez, né, eu vou fazer isso pra ganhar aquilo. Talvez se eu pudesse dar uma dica pro Claudinho, não espere nada de ninguém, porque isso vai te fazer o caminho ser mais leve e mais tranquilo. Boa. Pergunta da nossa seguidora Lia Marquesi. O que você conquistou morando fora que jamais conquistaria morando no Brasil? Paz. Eu acho que poder... Paz é a primeira coisa. A segunda é não ser tão afetado pelo contexto. Eu acho que o morar fora me trouxe a paz nesse sentido. Eu já comentei, a gente já comentou em outros, né, em alguns episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora, que no Brasil o contexto atrapalha muito a nossa vida, né? Às vezes o que acontece numa decisão que é tomada lá em Brasília, não sei o quê, no outro dia afeta a tua vida assim de maneira absurda. Durante a crise mundial de saúde, isso a gente percebeu aqui, que as decisões que são tomadas a milhares de quilômetros afetam diretamente a tua vida, mas de maneira geral, a vida aqui em Portugal, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, quando tem eleição, né? Não interfere isso na tua vida. O contexto do país não interfere diretamente no teu dia a dia. Coisa que no Brasil eu sentia muito isso. Então, se uma coisa que eu conquistei aqui fora foi paz e o contexto parou de atrapalhar o meu dia a dia, porque isso tirava a minha paz, né? O não ter controle daquilo que era imposto na minha vida, goela abaixo. Eu acho que isso foi uma conquista que só o morar fora trouxe para mim. Em termos de bens materiais, né? De poder de compra, de alimentos, como você se sente hoje? Depois de quase 12 anos, né, morando fora, esse foi o 12º Natal que a gente passou aqui morando fora em 2025. Como você se sente, assim, você acha que é muito diferente do que você tinha no Brasil? É diferente, eu acho que tem... Aí que tá, né, Mandy? Eu acho que a gente... Ninguém sai do seu país, né, sem ter um pano de fundo atribulado, vamos colocar assim, né? Aquela história.
Muita gente que até muda, sai do Brasil, vai morar em outro país e não tem um bom motivo para isso, um propósito, acaba nem ficando. Porque isso era uma questão também que me pegava, né? Que era, trabalhava muito, foi num vídeo que a gente publicou recentemente aqui no YouTube também. Né? O jovem, né? Trabalha muito, estuda bastante e não vê resultado. E aí quando você vem morar fora, realmente isso muda. Mas eu acho que isso não é definitiva a palavra, mas não é uma questão que interfira. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que quando a gente vai morar fora, o ter as coisas, conquistar as coisas, vai ser resultado do percurso que a gente vai fazer. Por quê? Porque quando a gente está no Brasil, independentemente do percurso que você vai fazer, ter as coisas costuma ser mais difícil. Então quando a gente vem morar fora e a gente tem um trabalho, um percurso, uma carreira, a consequência disso vai ser ter condição de comprar as coisas, né? E eu acho que nisso faz muita diferença no dia a dia das pessoas que estão no Brasil. Por isso que eu não sou uma pessoa muito recomendável para quem quer conversar sobre sair do Brasil. Né? Eu sempre acho que todo mundo teria que ter a oportunidade de morar fora um dia para experimentar e poder fazer esse contraponto entre um e outro. Mas nem todo mundo consegue aproveitar a oportunidade de estar morando num novo país e aprender com essas mudanças, né? Com essa nova cultura, os novos hábitos. Inclusive hoje nós tivemos um exemplo disso, né? Uma pessoa que já está há muito tempo no exterior e que não consegue mudar os hábitos, continua sendo a mesma pessoa. Mas é porque não é o lugar, né? Eu acho que é a gente. E então assim, é aquela história, esse ano eu ouvi uma frase que foi muito interessante também, que é assim: se você não é feliz com o que você tem, você não vai ser feliz com o que você não tem. E às vezes a gente coloca no lugar, né? Então, por exemplo, é um exemplo, né? Não gosto de ler, não gosto de estudar, não gosto de me inteirar de nenhum assunto e resolvo morar no Vale do Silício. Isso não vai fazer diferença nenhuma pra mim, entende? Porque não é o lugar. Porque eu nunca morei lá e sempre gostei de estudar, de ler, de ir atrás de me informar. Então, às vezes a gente confunde. A gente acha que o lugar faz as pessoas, né? O que não é verdade. Inclusive hoje de manhã, tomando café da manhã, eu conversava isso com a minha filha, né? Com a nossa filha sobre isso. Eu falava pra ela, quando a gente fala a Suíça é um monte de montanha lá, e algumas cidades, não sei o quê. A Suíça são as pessoas. Portugal são as pessoas, né? Eu acho que a gente muitas vezes confunde o lugar com as pessoas. O Brasil é um território, né? É aquela história quando você recebe um e-mail e vem assim, a universidade. Tipo, a universidade não manda e-mail. Quem manda e-mail é alguém que trabalha lá. É um prédio, não manda e-mail para ninguém. Então, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso. Às vezes a gente colocar no lugar a salvação. Não é o lugar, é a gente. Né? A gente tem que vai querer, né? Claro, aprender, né? Né? Eu posso morar no país mais desenvolvido do mundo e não me enquadrar naquilo, não gostar. Eu conheço pessoas que não gostaram de Londres, que não moraram na Inglaterra e odiaram, porque era muito bom. Porque, tudo funciona, não sei o que, isso me incomoda. Eu prefiro tudo uma coisa certinho. Então, não é o lugar. Só pra explicar um pouquinho isso, assim. Eu acho que às vezes a gente coloca também, isso até pra você que tá pensando em morar fora, ou já foi, ainda não encontrou o seu lugar aí, e pensa que o lugar vai te fazer feliz. Não é o lugar. Eu falo por mim, eu não fui feliz em Paris. Talvez Paris não tenha culpa, né? Então, eu não fui feliz lá a primeira vez que eu fui. Depois voltei e fui mais feliz. Talvez fosse eu o problema, porque a cidade continua igual. E eu acho que muitas vezes é isso, não colocar essa esperança no lugar, né? Pergunta do nosso seguidor Rafael Matos. Qual o tema do Bom Dia Mundo teve mais prazer em aprender e apresentar? Todos. Teve algo que te marcou mais? É que eu acho que como a gente faz o Bom Dia Mundo de segunda a sexta-feira, e ele foi ao ar em junho, foram 6 meses, né, de programa. Isso é uma construção, sabe? Eu acho que a gente começa pelo começo, né? Então começa tipo se encontrando, o que eu vou falar, como eu vou me posicionar, e aquela história, né? A gente vai pegando prática, né? E eu acho que os últimos agora, os de novembro e dezembro, foram os melhores,
E acho que agora, janeiro, aí em diante, vão ser melhores ainda, porque consegui me soltar mais, ficar mais à vontade na plataforma, né? Aprender a mexer. A Mandinha sabe que clica daqui, aperta de lá, puxa daqui. E eu acho que isso vai pegando ritmo, né? Eu não consigo elencar, assim, quais os melhores temas, porque eu acho que todos os temas foram relevantes, né? Uma teoria que eu também ouvi isso na minha vida, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente estuda, mas quando a gente quer aprender de verdade, a gente ensina. Então, querendo ou não, quando eu preparo o Bom Dia Mundo, é como se eu estivesse preparando uma aula na universidade, né? E aí eu tenho tempo de me aprofundar nos temas, e eu acho que todos os temas foram super relevantes, me fizeram melhor no final. Depois do Bom Dia Mundo eu saí melhor do que antes. Porque realmente são temas mais profundos, né? Que às vezes a gente não tem tempo no dia a dia para pensar, a gente não dedica assim, exclusivo assim, vou pensar nisso exatamente. Mas quando você tem que falar sobre isso, tu se obriga a se aprofundar mais no tema. Então não consigo dizer qual o melhor, assim como dizer o podcast, Amandinha, qual foi o melhor podcast, não sei. Né? A gente já fez 450 episódios, eu acho que cada um com um pouquinho, né? Às vezes de um episódio inteiro você vai tirar uma frase, 2, 3 pensamentos. 10 minutos às vezes, né? Então eu acho que é uma construção, assim. Eu acho que sempre os últimos minutos, assim, depois dos 30 minutos, o podcast vai ficando bom. Ele vai ficando engrena, melhor, ele vai engrenando, né? Primeiro a gente vai começando, vai esquentando o motor, e aí depois, os 30 minutos, eu acho que ele vai ficando melhor. Verdade, concordo. Uma outra pergunta, Claudinho, da nossa seguidora querida, Michele Menini, lá dos Estados Unidos. No seu processo migratório, qual o erro que você cometeu que mais te afetou? Teve algum erro ou não? Ou foi tudo muito planejado? Então, não gosto de dizer que foi tudo muito planejado. O que eu posso dizer assim... Mas foi, né? Mas foi. Foi. De documentos, a Mandinha sabe que eu sou um pouco chatinho com isso, assim. Organizado. Eu lembro de uma frase que a Mandinha me falou quando a gente decidiu morar fora. E ela tava cheia de receio, de medo, que é normal. E ela falou assim, eu jamais vou sair do Brasil pra ficar errado em qualquer lugar. E eu lembro que eu respondi pra ela, falei, eu jamais faria isso na minha vida, né? Nunca. Eu nunca sairia do meu país pra passar dificuldade num outro país. Então, a partir daí, eu acho que estrutura um pouco a resposta, sabe, Mia? Eu acho que a gente fez o percurso que tinha que fazer, foi muito bem pensado. A gente tinha um plano. Eu e a Mandinha, a gente desenhou um plano na nossa cabeça. E hoje eu olho e a gente já desenhou outros planos que deram muito certo também. Então, a gente, nisso, volta na primeira pergunta da Mi, em olhar para o futuro. Eu acho que a gente tem essa capacidade de desenhar o percurso que a gente quer seguir. E morando fora, a gente fez isso com muita clareza, assim. Eu acho que a gente já não era menininho, menininha, né? Já éramos adultos, casados, né? E eu acho que a gente trilhou um caminho, fez um planejamento que foi cumprido à risca. Até por isso que depois que a gente terminou esse planejamento, a gente se sentiu um pouco sem chão, assim, porque a gente falou, tudo aquilo que a gente planejou em 2014 aconteceu, e agora? Né? E a gente ainda vem nessa recuperação. Com trancos e barrancos. Né? Mas isso é do desafio, mas o que a gente planejou aconteceu, exatamente como a gente queria. E eu acho que depois que isso se realizou, a gente ficou naquela, e agora? Né? E que também é um processo. Eu acho que talvez... Os sonhos vão mudando, né? Isso, mas talvez um erro para responder para mim é a gente não se planejar para se tudo que a gente planejou desse certo. Depois dos 5 anos. A gente não pensou nisso. Depois dos 5 anos. Exato. A gente planejou os 5 anos primeiros. Mas também não tem como, né? Exato. Acho que a vida vai caminhando e não tem como a gente prever 10 anos pra frente. Não. É muito mais fácil a gente prever 1 ano pra frente, 2. Vive um problema de cada vez, é melhor. Né? Exatamente. Outra pergunta da nossa seguidora querida Aline Pereira. Esse ano tivemos muitas mudanças nos algoritmos que acabam impactando muito os criadores de conteúdo. Como você faz para não desanimar, não deixar isso te desanimar? Como você separa o que é responsabilidade sua do que é apenas um fator externo? Eu acho que o propósito. Eu acho que quando a gente tem um propósito, tudo em volta pode desmoronar, que tu vai seguir firme na tua caminhada, sabe, Aline? Eu acho que a gente, por exemplo, quando a gente veio morar fora, eu vim, né, a gente inicialmente veio fazer o mestrado, depois o doutorado, e o plano era esse, fazer o mestrado e o doutorado. E muitas vezes o mundo desabou em volta, mas como o propósito era fazer o mestrado e o doutorado, o que aconteceu pelo caminho foi deixado de lado. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente baseia a nossa vida
tentando prever as causas externas daquilo que possivelmente vai acontecer. E olha, de um ansioso para vários aí, provavelmente, que vão me assistir. 99% do que um ansioso pensa que pode acontecer jamais vai se realizar. Por isso que é importante ter propósito. Então, se você é criadora de conteúdo, tá na internet, aí é a importância do propósito, né? Por que que tu cria o conteúdo que tu cria? E aí eu respondo com um questionamento que eu ouvi, não lembro, eu ouço muitos podcasts, mas eu escutei num podcast que era assim: pra gente descobrir o nosso propósito, a gente tem que responder a seguinte pergunta: o que você faz, você faria se você não ganhasse nada com isso? E quando eu respondi isso, o fator externo não fazia mais tanta diferença. Então, o Vagas pelo Mundo existe e a gente sabe, né, Mandinha, que a gente ficou muito tempo sem ganhar nada com Vagas pelo Mundo. Acredite, escrever livro, se você não é a tia do Harry Potter ou o Paulo Coelho, você não vai ficar rico com isso. Não. YouTube também. YouTube também, você faz pelo propósito, né? Eu acho que a mensagem que fica para quem trabalha com geração de conteúdo amanhã vai estar mais difícil do que hoje. Por isso, foque no propósito. Foque em olhar para aquilo que você cria, mesmo sem ganhar nada. Porque muitas vezes, eu e a Amandinha, a gente não consegue mensurar o impacto que a gente tem na vida das pessoas. E às vezes a gente encontra algum seguidor, às vezes a gente, né, ouve de alguém que disse assim: vocês mudaram a minha vida com uma informação. Né, o próprio Rafa, né? O Rafa estava ouvindo um dia o Bom Dia Mundo, eu dei a notícia de que uma companhia aérea tinha pedido falência e ele... Não, foi no podcast? Foi no podcast, né? Ao vivo, Isso. E aí ele salvou a vida dele. Talvez é uma informação, uma bobagem que pra gente passaria despercebido. Mas a gente não tem real noção, sabe, Aline, do impacto que a gente pode ter na vida das pessoas. Por isso é importante ter propósito. Por isso que a clareza da tua mensagem, fazer chegar do outro lado e não se importar com os julgamentos, com as ideias que as pessoas façam de ti, que muitas vezes são erradas porque elas não te conhecem, né? Elas não entendem o teu propósito. Elas vão, por exemplo, eu já fui acusado de ter escrito o livro por, como é que é o nome, Amandinha? Vaidade. Por vaidade. E é isso. O livro foi escrito porque eu achava que aquilo que eu tinha que dizer, mais pessoas tinham que ouvir, né? Assim como esse vídeo. Muitas pessoas pediram, né? Muitos textos estavam no nosso site e muitas pessoas pediram, né? Porque Exato. É muito diferente você ter um material físico, né? Um livro que você pode, de vez em quando, ir lá na estante e reler, né? Exato. É muito diferente de você procurar um arquivo online e nem sabe mais onde está. Exato. Né? E aí é isso, sabe, Aline? Eu acho que não dar muita bola pro externo, focar no teu propósito e tentar responder essa pergunta, né? Para entender o teu propósito você faz o que você faz mesmo que não receba nada por isso? Quando tu responder essa pergunta, tu vai entender o teu propósito. E aí volta no que eu respondi antes. Eu acho que a consequência disso vai ser tu ganhar dinheiro, vai ser tu ter sucesso, seja o que o sucesso signifique para ti também, né? Porque cada um pensa diferente. Mas eu acho que é isso. E a Amandinha veio. Cheguei. Chegou. E agora, Claudinho? E agora, galera? Peraí, vamos inverter aqui que tu é menorzinha. Assim vai ficar melhor. E agora? E agora? O que tu deseja para 2026 para os nossos seguidores, membros e quem vai assistir esse vídeo? Peraí, eu ou tu? Tu? Nós dois. Nós dois. Nós dois? Primeiro Salames, tortas. Primeiro a gente queria agradecer, né? Verdade. Agradecer todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que ouve o nosso podcast, que acompanha o Bom Dia Mundo, que acessa o nosso site. A gente fica muito feliz em poder ajudar de alguma forma, em poder contribuir, né, com quem está planejando morar fora, ou quem já está no exterior e está passando por algum momento difícil. Todo mundo está passando, né? Todo mundo. São altos e baixos da vida, né? A vida é um grande assim, salame. É um grande salame, né? É igual yoga. Se tá fácil, tá errado, não é? Cozinhar assim arroz em Então, quantidade. primeiro eu queria agradecer todo mundo pela força que vocês nos dão, por essa troca que a gente tem, né? Apesar de muitos haters, muitos comentários horríveis que a gente recebe. Não, mas 2026 a gente já fez num podcast o Juradinho, que vai ser bloco. Mas a gente lê, né? Infelizmente a gente tem que ler. Mas faz parte. Mas a grande maioria, né, 90% é muito positivo e nos ajuda e nos estimula a continuar, mesmo com todos os desafios, né, de ser independentes, de ser jornalistas independentes, produtores de conteúdo independentes,
Mas a gente queria agradecer do fundo do nosso coração. É verdade. Você que nos acompanha, que nos assiste, que participa conosco, deixa feedback, comenta, porque isso faz toda a diferença. E a gente queria desejar um 2026 maravilhoso para todo mundo e que a gente aprenda com os desafios da vida, né? Que a vida não seja fácil, mas que a gente aprenda Sim. e que a gente consiga superar e aprender e que a gente não repita os mesmos erros do passado, né? É verdade. Eu concordo com a Amandinha e desejo que seja um ano com muita saúde, com muita coragem e que cada um de nós continue firme no propósito. E quem não encontrou, encontre o propósito, porque a vida fica melhor quando a gente entende o motivo que faz a gente sair da cama de manhã. Obrigado pelo carinho, obrigado para você que nos acompanha. A gente vai seguindo firme e forte, às vezes a trancos e barrancos, é da vida, faz parte do jogo, mas sempre com verdade, sempre com muita dedicação naquilo que a gente faz, justamente porque o resultado disso, do nosso trabalho, quando é feito com verdade, com amor, com propósito, a tendência é que chegue de maneira positiva na vida das pessoas, né? Ter hater aí faz parte da vida, acontece, nada que um bom bloco não resolva, mas de maneira geral, foi um baita ano e eu desejo que 2026 seja repleto de saúde, de realizações e de momentos como esse aqui, de poder estar aqui no mar, respirando um pouquinho de iodo, pegando um solzinho, mesmo que seja um sol de geladeira, né? Luz de geladeira, que não ilumina muito, né? Sim, mas desejar um feliz 2026. Exatamente. Sempre que você estiver triste, vá perto da água, seja um rio, um lago. Eu tenho uma sugestão melhor. Uma praia. Pra gente que tá morando fora, sempre que você estiver triste, vá a Veneza. Veneza é uma cidade tão boa, né? Não, mas só de olhar o mar, né? Ou não, o rio já ajuda, né? Já limpa um pouco nossos pensamentos ruins. Por isso agora eu vou pôr minha sunga branca e vou dar um mergulho. Agora eu quero ver o mergulho do Claudinho, não, hein? Não, vou não. Tá frio. Não consigo. Beijo, tchau, gente. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Baita 2026. A gente se encontra por aí. Beijo. Tchau. Beijo.